Shalom! Shalom, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui, como prometido, nesta quarta-feira para trazer a palavra do Senhor para a sua vida, uma palavra que vai edificar a sua vida. Quero te pedir mais uma vez, se você tem assistido os nossos programas e tem te abençoado, em primeiro lugar, compartilha para que mais pessoas possam ver e assistir este programa. Dá um murro aí no like, no botão do like, né, do gosto, para que o YouTube possa entender que este programa é relevante para as pessoas. Deixa um comentário, qual é a sua visão daquilo que nós estamos a abordar aqui, qual é o seu pensamento. Enfim, eu quero que você também participe aí da sua casa, seja pelo seu celular, seja pela televisão, enfim, de qualquer plataforma ou dispositivo que você não está a ver. Eu quero que você também participe deste programa, porque não é só meu, também é seu programa. Neste programa você ouve a palavra de Deus. Neste programa você é edificado. Neste programa você cresce juntamente conosco. A Bíblia diz que Jesus virá buscar uma noiva adulta, uma noiva preparada, não uma criança. E é para isto que nós estamos aqui, para preparar a noiva de Cristo. E você pode ser preparado porque você faz parte do corpo de Cristo. Neste dia em particular, hoje em particular, eu tenho aqui um convidado muito especial. Mas antes disso eu quero que você vá comigo no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz que Deus, Ele nos dará um pastor que procede do coração dEle. Um pastor para nos guiar, um pastor para nos ensinar. E é isso que nós queremos aqui trazer, este lado pastoral, este lado ministerial que pouca gente aborda, pouca gente fala. Como é que é ter um pastor? Como é que é ser um pastor? E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, alguém que eu amo muito, que é uma bênção para mim, que é um grande pastor, um grande líder aqui na cidade de Ribeirão Preto, Brasil, que é o pastor Marcos Constantino, da CPM Church. E eu creio que hoje você será abençoado. Boa tarde, pastor. Boa noite, perdão. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. É uma honra estar com você aqui, apóstolo José, meu amigo. Amém. Que a gente conquistou, né, nesse tempo precioso, uma bênção. Verdade. E quero compartilhar com vocês aqui de muita coisa boa, porque o apóstolo José é uma bênção, né? Estou aqui para servir o reino de Deus, servir. A Bíblia Amém. diz que em Hebreus 6:10 que nós servimos Deus servindo pessoas, né? É Esse verdade. é um trabalho fundamental de um pastor, de aquele que não só pastoreia, mas toda pessoa envolvida nisso, servir Deus servindo pessoas. Eu estou aqui para servir. É verdade. Pastor, olha, seja bem-vindo ao nosso programa. Está a falar para o mundo, não apenas para brasileiros, mas para o mundo todo, né? Pessoas que estão em diversas partes do mundo. E para mim é uma honra tê-lo cá conosco para podermos conversar um pouco, trazer aqui alguns assuntos que são importantes para o corpo de Cristo, bem como também conhecemos um pouco mais de si, né, da sua história. Hoje em dia nós olhamos para os pastores e temos uma visão. Alguns julgam a visão correta, outros julgam que é a visão do mundo, enfim. O que é ser um pastor? Como é que o pastor se tornou um pastor? Eu sempre trago comigo, apesar de ser também aqui um pastor, as pessoas hoje em dia, será que elas acordam e são pastores? Como é que funciona isso? Não é? Você talvez de casa deve estar a perguntar, como é que funciona? Eu acordo e já sou um pastor e a vida me corre mal, eu acho que ser pastor é o caminho mais fácil. Como é que foi para si, pastor? Como é que funcionou isto? Na minha vida, por exemplo, eu tenho... Quando eu me converti, eu fui para um ministério, para uma igreja, né? E ali nessa igreja fui servir. Até hoje eu sou dessa igreja, eu tenho um pastor. Amém. E foi passando pelas etapas. Você chega na igreja como membro, daqui a pouco algumas particularidades vai acontecendo em você. Por exemplo, eu era muito conselheiro, acabava o culto, as pessoas iam embora e eu ficava mais tarde, eu conversava com as pessoas, atendia. E aí o meu pastor, no caso o bispo Márcio, começou a ver isso em mim. Daqui a pouco fui separado para ser obreiro. E aí, quando a gente menos espera, eu estava dirigindo o ponto de pregação. Isso há 15 anos atrás. Né? Então, assim, eu costumo dizer que ser pastor, você não é... tem gente que fala assim, eu fui num monte de oração e lá tinha um monte de gente, um monte de profeta. E um dos profetas foi
e diz que eu sou pastor. Eu não acredito dessa forma, porque comigo não foi assim. Comigo foi, primeiro, aprender a ser pastoreado. Eu tive que aprender a ser ovelha, apóstolo. Eu sentei, eu estudei, eu orei, eu servi, né? Meu pastor, eu sempre obedeci, sabe? Aprendi a palavra. Pastor Marcos é pastor e tem um pastor. Eu sou pastor e tenho pastor. Amém. Eu costumo dizer que, por exemplo, Abraão, ele nunca seria Abraão se ele não tivesse tido um pastor, Melquisedeque. Sim. Então, eu graças a Deus, eu acredito que todo pastor, ele precisa ser pastoreado. Eu acho que esse é o ponto principal da vida de um homem de Deus, que está servindo Deus e cuidando de pessoas. Sim. Porque sozinho não dá, apóstolo. Então foi assim que aconteceu comigo. Né? Eu fui separado e aí comecei a fazer o trabalho numa casa de oração, na casa de um irmão, que o meu pastor na época enviou a minha esposa, e isso faz 15 anos isso. E a gente está lá no mesmo, né? Assim, mudamos, já estamos no 3º lugar. Agora nós compramos esse lugar, né? A gente está trabalhando, mas foi assim a minha vida como chamado de pastor. É interessante. E o pastor, antes de começar a servir, não é? De ser ovelha, neste caso, né? De se converter, já sentia uma necessidade de cuidar de outras pessoas, uma necessidade de apacentar, ardia no seu coração alguma coisa, ou não encontrou-se fazendo obra? Olha, rapaz, para você ver como é que a Bíblia ela é interessante. Sim, sim. Não, nunca houve isso. Pelo contrário, eu era muito, muito tímido. Né? Eu ainda luto muito contra isso. Melhorei bastante. Mas eu sempre fui muito antissocial. Muito, muito. De ser reservado, não era muito comunicativo. Pastor, sabe que alguém olhava para mim, jamais, apóstolo, jamais pensaria que eu seria alguém que está na frente de pessoas. Então, assim, Deus escolhe as coisas loucas. As que não são, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 25, 26, 27. Então, eu acredito que realmente a Bíblia não tinha nenhuma possibilidade de alguém olhar para mim e falar, esse cara vai ser pastor. Não. Foi na obra de Deus, foi com o chamado do Senhor, com o trabalhar de Deus que as coisas foi fluindo, foi acontecendo. Se bem que dizem que os mais tímidos são os pastores. Rapaz, vou te falar, parece que Deus gosta de colocar, eu vou provar você, neguinho. Você gosta de ficar muito isolado, eu vou te colocar você no meio de um monte de gente. E quando viu-se a servir, algum momento pensou, sei lá, é realmente isso que eu devo fazer da minha vida? Como é que foi com a família? Eu pergunto isso pelo seguinte, muita gente não entende o processo. Sim. Né? Pensam que, pronto, eu me jogo lá e Deus vai fazer o resto. Sim. Né? E na verdade não é bem assim que acontece. Não. Não é assim que acontece. A minha esposa, ela foi para a igreja porque a gente era do mundo, a gente era muito brigão com o outro. Nós tínhamos as divergências pela cultura, pelo lugar que a gente vivia. E geralmente as mulheres, elas vão recorrer a Deus, vão buscar Deus. E a minha esposa foi primeiro. Ela foi buscar a presença de Deus e na cabeça da minha esposa, ela queria ter uma família, um marido, trabalhador, honesto, que cuidasse dos seus filhos. Só que ela não imaginava que eu ia para a igreja, na cabeça dela eu ia para a igreja e a gente ia cultuar. E se converter, ia parar de beber, de fazer tudo que fazia, e ia ficar na igreja. Só que não foi assim. Deus nos levou para a igreja e quando a gente menos espera, Deus começou a trabalhar no meu coração, no coração dela, e olha a gente servindo pessoas. Foi assim que aconteceu. Amém. Nunca não foi... na cabeça da minha esposa era ir para a igreja e a vida melhorar e a gente vai ser membro de uma igreja e vai cuidar da nossa vida. Nunca imaginamos que nós íamos dirigir uma igreja. Nunca passou para nossa cabeça isso. Mas foi acontecendo. E o seu pastor, neste caso, teve um papel fundamental na vossa vida. Com certeza. Um papel fundamental. Com certeza. Ele, se não fosse por ele, vocês talvez hoje também não estariam cá servindo a Deus. Para ver a importância de ter um pastor, com certeza, né, na vida de alguém. Né? Apóstolo, você está falando uma coisa aí, esse podcast, esse encontro, né? Sim. Vai abençoar muitas pessoas. Isso. Entenda. A Bíblia diz que em um determinado momento Jesus olhou para o povo e disse assim, esse povo está como que ovelhas que não têm pastor. É verdade. Então a pessoa, a figura pastor, não é algo que foi inventado. Jesus disse, olha, vocês não serão mais pescadores de peixe, vocês serão pescadores de homens.
Então isso não é uma invenção. Inevitáveis são os escândalos, a Bíblia mostra isso. Mas existem pastores de caráter, pastores que realmente quer pastorear. Uma coisa importante, por exemplo, eu falei ontem no culto, o casal que tem as suas divergências, está passando pelo problema. Quando ele está discutindo, ele e a mulher, conversando, eles estão se atacando. Sim. Nenhum ouve o outro. Eles se preparam. Ferramentas para tentar discutir a altura e sobressair um outro. Até que um pastor, um sacerdote entra no meio disso. E aí esse sacerdote com o Espírito de Deus consegue apaziguar. E aí o casal vai começar, junto com o sacerdote, ouvir um outro. Então veja como é importante a importância de um líder, de um pastor, de alguém para ser... Eu não estou falando de uma pessoa que é distante, né? Sim. Existem pastores, existem evangelistas, existem mestres, os 5 ministérios lá, a figura pastor, né? O ministério pastoral, né? O ministério pastoral, ele é uma coisa mais contundente, né? Não que ele é maior ou menor do que o apóstolo, o profético, mas o pastor é uma forma diferente relacionado com pessoas. E eu acredito que para mim foi de uma extrema importância o meu pastor na minha vida. Até porque a própria Bíblia, quando nós vamos analisar, elas já nos traz a importância de toda a igreja, seja no ministério apostólico ou profético, de ter lá um pastor. Você pode ter sido chamado para o ministério profético, ou você ser profeta, o apóstolo, mas na tua igreja tem que ter um pastor. Né? Porque há muita gente que não sabe, mas o caráter de cada título que carrega, ou melhor, cada título que carrega tem um caráter. Você vê que o profeta, ele não é pastor, ele é profeta. Ele pode tentar, mas há coisas que ele não vai conseguir fazer. Vai, há uma paciência que o pastor tem para cuidar, apacentar, ir lá buscar, que o profeta, o apóstolo, pode não ter. Talvez o apóstolo, como ele consegue tocar nesses 5, ele consiga, a dada altura, ser pastor, a dada altura, ser profeta, ser mestre. Mas vamos dizer, uma igreja que só tem um profeta, é depois difícil. É difícil por quê? Porque ele só vai profetizar, ele vai, aquela ousadia, aquela audácia que ele tem. Mas, às vezes, a pessoa precisa de um pastor que vai sentar consigo, que vai lá atrás, que vai cuidar. É isso que muita gente não percebe. E eu vejo que nós temos uma visão muito errada do ministério, do corpo de Cristo, não é? Olhamos para o pastor como fosse alguém insignificante. Como estávamos já bem pouco a falar, que aquilo não é um trabalho, mas é trabalho. E a Bíblia diz que aquele que trabalha é digno do seu salário. Nós vemos que o pastor, ele é um trabalho que ele ocupa, é uma posição que ele ocupa, não é? Porque vejam só, o pastor tem uma vida de oração constante. Quando estava a ser pastorado, você ia à igreja talvez só domingo, mas quando se tornou pastor, acabou. A sua vida de oração teve que mudar. Sim. Completamente, não só a tua, o teu estilo de vida. E eu me pergunto, como é que é isso agora para si? Estilo de vida, de oração, vida social, vida familiar, né? Como é que o pastor consegue gerir isso? Olha, essa pessoa que está assistindo a gente, tem que respirar para contar, para falar isso, né? A gente tem que respirar fundo, porque é uma responsabilidade muito grande, as pessoas não entendem isso. O pastor, uma coisa que o apóstolo está falando aqui, é o pastor. Assim, é meio que superficial, se nós formos falar dos 5 ministérios, né? Porque, tipo, pastorear, o pastor ele, geralmente tem paciência com as pessoas. Né? Ele tem. Mas voltando para o assunto aqui, já teve inúmeras vezes que eu falei com Deus, conversei com o Senhor e falei assim, meu Deus, será que para mim uma vida normal para mim sair às 7h30 da manhã de casa, trabalhar até meio-dia, fazer 1h30 de almoço, voltar às 18h para casa, tomar um banho, sei lá, ver um vídeo, assistir uma pregação, ou é dia de culto, cultuar, voltar para casa, jantar, dormir. Às vezes nós falamos, gente, uma vida normal, mas o pastor não tem mais essa vida normal.
O pastor, às vezes, ele dorme 8 horas por dia, tem dia que ele só dorme 4, porque o próprio Espírito Santo não deixa. Isso. E geralmente nós, né, ora muito e não tem um cronograma de vida. A gente tá aqui, ó, conseguiu tirar um espaço, a gente tá aqui fazendo esse vídeo, esse conteúdo para abençoar a sua vida, abençoar a tua casa, mas daqui a pouco termina, alguém liga, você vai na casa de alguém, daqui a pouco você tem uma documentação para correr ali, vem para cá, não para. Então, às vezes, as pessoas, eles não entendem e não imaginam como que é a vida do pastor relacionado à família. Sim. Graças a Deus, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, a gente hoje, 15 anos de ministério, já conseguiu associar. Mas eu acredito que algum pastor está me assistindo agora, e ele está começando o ministério dele, né? E às vezes a família não vai entender, não vai compreender. Quantas vezes eu tive que abrir mão de estar numa festa de aniversário com a minha família, porque eu tinha o compromisso de estar no culto. Sim. Dirigindo o culto de jovens, que é sábado. E geralmente a família nunca entende. Eu digo a família, os familiares. Não. A família tem que estar junto. Na obra, apóstolo, você não consagra pastor. Teve um acontecimento na nossa igreja, vários, desde quando eu dirigi igreja, mas eu sempre fui muito cauteloso para se impor as mãos. Sim. O apóstolo Paulo disse isso para Timóteo. Timóteo, não seja precipitado em impor as mãos. Isso é de consagração, consagrar pessoas. Você consagra, você levanta alguém ao ministério para ser um obreiro, um cooperador. Sim. Você levanta um diácono. Você levanta um presbítero, por exemplo, da nossa igreja, presbítero não se consagra presbítero solteiro. Sim. Né? Mas o pastor, ele não se consagra sozinho. O cara pode ser top. O cara pode ser um cara bacana, apóstolo. Ele pode servir, ele pode, por exemplo, ser um ótimo conselheiro. Ele é um cara trabalhador, mas ele não é consagrado sozinho. Se a esposa dele e os filhos dele não for do ministério, não tiver na mesma visão que o pastor, ele não pode ser consagrado. Vai dar problema. É forte. Porque não tem como, a Bíblia diz que se o pastor não saber dirigir, conduzir, a sua própria família, como é que ele vai conduzir, administrar a igreja? É verdade. Eu conheço pessoas maravilhosas, homens de Deus, mas se colocar ele de pastor, ele vai morrer. Isso. A mulher não vai dar conta. A mulher não está estruturada. Os filhos, então, não entendeu o chamado. Hoje, graças a Deus, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Uma menina de 20 anos, fez 20 anos. São mesmo. A filha do pastor é levita. O menino é baterista. O pastor... não, vocês têm uma família abençoada. Não, meu Deus, a minha menina é levita, administradora. A minha esposa e minha filha, junto com os irmãos da igreja, mas minha esposa e minha filha, eles trabalham demais na igreja, irmãos. Administra, minha filha me ajuda. Eu sou testemunha. Uma bênção. Então, tipo assim, o pastor, você que tá me assistindo, não... o meu pastor não me enxerga, o meu pastor não me vê. Escuta, Deus tá te poupando. Irmão, Deus tá te poupando, profeta. Eu tô sendo sincero pra você, irmão. Você vai... Apóstolo, como pastor, apóstolo, eu falo isso. O pastor... ele vai ver muitas pessoas através da vida dele chegar primeiro que ele. Se ele não tiver estrutura, você vai profetizar na vida de pessoas, você vai orar para pessoas que eles vão, sabe, estão com causa na justiça. O cara vai pegar uma ação milionária e vai te esquecer, papai. Isso. Vai te abandonar, não vai nem. Se vai te dar uma oferta, vai te dar um pão com mortandela pra você. Se você não tiver. Tô te falando pra você, mano. Já aconteceu isso comigo, rapaz. Olha, eu encontrei uma pessoa uma vez, a pessoa falou comigo, pastor, eu não vou na sua igreja, mas a minha parente me falou, e se o senhor, olha, estou todo numa causa na justiça, pastor, e eu falei, irmão, se você é um tempo de Deus para o nosso ministério, peguei na mão dele e falei assim, essa porta já se abriu, não demorou 20 dias, a causa saiu. Amém. A causa saiu, eu falei, meu Deus, agora nós vamos arrebentar. Pensei comigo, o ministério agora vai romper, irmão, o cara me deu um pouco mortadela, me levou para jantar. Então, tipo assim, você que é pastor, a sua mulher, a sua esposa, se ela tiver estrutura, imagina a esposa do pastor. Sim. Vendo as mulheres da igreja dele, às vezes, empresários, bem-sucedidos, porque a mulher é muito vaidosa. Mulher gosta de cabelo, gosta de unha, sapato. E o pastor no começo do ministério não tem essa condição. Se a mulher do pastor não tiver estrutura e os filhos... O fracasso é certo no ministério pastoral. Por isso que não se consagra pastor sozinho.
Não fique chateado se o seu pastor não te levantou, porque ele tá olhando não é só para você. Ele tá olhando para tua esposa, pros teus filhos. Então tenha calma, espera o tempo de Deus, vai servir do seu jeito, sendo obreiro, cooperador. Pastorear é uma coisa muito mais profunda. É verdade. O pastor aqui falou duas coisas que eu acho muito, muito interessantes e muito sérias. A primeira é com relação à fidelidade de uma ovelha primeiro para com sua igreja, né? Para sua congregação, aonde ela vai. E segundo, para com seu pastor. Porque nós vemos, sabes, é o que o pastor vai dizer. Nós olhamos para o pastor, se ele está bem vestido, se ele fala bem, de que tipo de carro anda, se que perfume que põe. Mas não olhamos para aquilo que ele carrega. Aí você traz um problema que é uma montanha. Você diz ao pastor, eu estou com este problema, assim como você falou. Eu estou com este problema, assim, assim. E você diz uma palavra, a vida muda. Sim. A vida muda, ele desaparece. Aparece. Quer dizer que Deus talvez levantou um problema na vida de alguém que tem um potencial financeiro ou de influência para mudar a estrutura da igreja. E a pessoa não compreende que Deus estava a usar aquele problema para a igreja crescer, para usar a ele como uma porta, como um canal, para a igreja crescer, e desaparece. E desaparece. E há muita gente que depois perde a bênção assim. Perde a bênção. Perde a bênção. O que veio para abençoar, trouxe maldição. Pior do que já tinha. Exatamente. Pior do que já tinha. Apóstolo, eu aprendi uma coisa, presta atenção. Deus levantou um pastor, um sacerdote, um apóstolo para a sua vida. Acredite, irmãos, quando Moisés, Ur e Arão estão no monte, com as mãos levantadas, Josué está no campo de batalha vencendo. Quando Moisés abaixa a mão, Josué perece. Tem pessoas que precisam entender que tem muitas bênçãos. Acredito que muitos são seu mérito, seu esforço, Sim. sua dedicação. Você estudou, você é um cara que trabalha, você é um cara que vai para cima. Sim. Mas tem muitas bênçãos que vai passar pelo ministro, vai passar pelo pastor. E tem gente que não entende isso. Então aquilo que você batalhou e você venceu, você conquistou, amém. Agora, o que Deus vai passar pelo canal pastoral, pelo canal profético, apostólico, para a sua vida, você precisa pegar isso e colocar isso como base. Amém. Olha, eu não abro mão, eu tenho meu pastor até hoje. Ele vai nem cá, se para acontecer uma coisa, uma cena, eu prezo muito isso, apóstolo. Você também apreza isso? Meu pastor era num domingo isso, esse dia eu tirei de folga, o culto ia ser às 18, às 19, era mais ou menos umas meio-dia, 1h da tarde, meu pastor chegou em casa, né, e a gente tem essa intimidade, ele vai em casa, e nós amamos receber meu pastor em casa, amamos, Amém. né, e aí, eu tinha comprado uma carne, ia fazer um churrasco, e meu pastor falou, Marquinhos, eu tô saindo de um culto fúnebre agora, no domingo eu tava fazendo um culto fúnebre, eu posso passar na tua casa para tomar um café? Isso era meio-dia. Eu falei, meu bispo, pode passar aqui, tranquilo. Ele chegou em casa, eu fiz um café para ele, assei o pão de queijo para ele. Ele falou assim, ó, eu tô indo embora. Eu falei, não, bispo, só um momentinho, que eu ia fazer um churrasco com a minha família. Não, Marquinhos, não posso esperar não. Apóstolo, eu acendi a churrasqueira numa velocidade. Coloquei do melhor dos bifes que eu cortei uma peça de carne, porque pra família você tem que comprar uma coisa boa. E o melhor bife eu assei tão rápido, que eu acredito tão nisso. Fatiei a carne, falei, não, bispo, come pelo menos um pedaço de carne, poxa. Verdade. Na cabeça dele eu fazia questão para ele comer, mas eu acredito nesse profético. Amém. Que quando a gente honra um homem de Deus, quando a gente coloca na mesa e o homem de Deus, que Deus levantou para a tua vida, ele se alimenta daquilo que você coloca no altar, você é abençoado. Você é abençoado. Então quando você tiver uma pessoa, que não, o apóstolo está aqui, o apóstolo tem ovelhas online, isso é uma igreja online. Então você que é ovelha do apóstolo Joslai, você precisa entender o profético que ele carrega. Quando você manda uma oferta, quando você manda um presente. Na minha igreja eu tenho ovelhas que mexem com bolo. De vez em quando eles levam, eles sabem dessa cultura. Quando as coisas não estão bem, sabe que eles fazem um pequeno bolo, leva pra mim, apóstolo. E eu falo assim, todas as vezes eu oro na minha mesa, os meus filhos, minha esposa me prova. Deus, obrigado por essa refeição, nós te louvamos, te agradecemos e te peço que enquanto nós estivermos mastigando esse alimento, o Senhor venha visitar cada fiel, cada pessoa que oferta, que semeia no meu ministério. Enquanto eu mastigo, o Senhor abençoa a vida delas. Isso é poderoso. Amém. Isso é possível para alguém que tem um pastor. É importante essa questão da honra.
O que o pastor está a falar aqui é uma questão de honra, Sim. né? A Bíblia, ela nos traz a questão da honra. Eu digo, aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, recebe o seu galardão. Sim. Mas isso aplica-se para tudo. Para tudo. Se eu olhar para o meu pastor como um Zé Ninguém, eu não recebo nada, porque ele não tem o galardão de um Zé Ninguém. Sim. Não interessa a estatura física, a altura, mas se eu olhar para ele como um homem de Deus e tratá-lo como um homem de Deus, Isso. eu recebo aquilo que ele tem como homem de Deus, mesmo ele não querendo. É o que o pastor está a falar, a honra, que ele veio com pressa, mas você lhe deu o seu melhor. O melhor bife eu coloquei na mesa, o melhor pão de queijo, eu lhe servi. Pode parecer que ele veio encontrar com um amigo. Não, eu não te vejo como meu amigo, você é um homem de Deus. Isso. Você é um servo de Deus. E a Bíblia nos traz isto. Quando nós lemos os livros proféticos, eles quando recebiam um profeta, eles sabiam, você vem para o bem ou para o mal. Mas eu posso provocar alguma coisa a mais. Já que você veio à minha casa, deixa-me te dar o último melhor. Isso. Nós estamos a ver isso a perder-se. E eu vejo que aqui no Brasil, esse pouco tempo que eu estou cá, eu vejo que a esmagadora maioria das pessoas, elas tendem a tratar o pastor como nada. Tratam como se fosse... Não. Eu sempre digo, há uma ovelha que eu disse assim, eu quis orar por ela, minha irmã ela ligou-me, apóstolo, por favor, ora por mim, eu estou a passar essa situação. Eu disse, tá bom, eu vou orar. Mas naquele momento que eu queria orar, o Espírito Santo disse, primeiro corrija. Porque você é capaz de jogar água em cima do pato. Eu sei que aqui no Brasil essa expressão não é familiar. Quando você falou isso pra mim, eu fiquei... É que vem da expressão que o pato, quando você joga água nele, ele sacode e vai embora, não molha, quer dizer, não chega a molhar. Sim. Né? Você desperdiçar a água, certo. não é? Então é jogar água em cima do pato. Então ele, o Espírito Santo diz, primeiro diz a ela quem você é. E eu corrigi e disse, olha, eu vou orar por ti, mas eu quero que você saiba uma coisa, eu não sou teu amigo. Não me vê como teu amigo, eu sou teu pastor. Não importa se eu estou a rir contigo, não importa o que eu faça. Eu sou o teu pastor. Ela, sim. Quando ela disse, sim, era tudo que eu queria ouvir. Trazer à memória quem eu sou. Para aquilo que eu vou liberar, ter efeito na sua vida. Sim. Ter efeito na sua vida. É uma questão de honra. É que eu carrego alguma coisa. E eu gostei do pastor ter dito, e isto é importante, que muitas das vezes eu posso não ter aquilo que você quer, mas eu carrego a unção e o poder para transformar. Eu posso andar a pé. E você vir, pastor, estou cansado de andar a pé. Eu dizer, olha, amanhã, ou próximo mês, ou daqui a 2 meses, você vai comprar um carro, você tem carro. Eu vou andar a pé. Quer dizer que eu não sou pastor por ter, então você terá. Não. Eu posso estar a viver numa casa que não é um rei de chão primeiro, enfim. Mas ter a unção para provocar e trazer em existência uma casa rei de chão primeiro para si. A importância de compreendermos o que o nosso pastor carrega. Sim. Veja só, a Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Quer dizer que aquele a quem Deus te deu, carrega dentro dele tudo aquilo que Deus quer que você tenha. E a minha pergunta, pastor, veja só, quais são os critérios afinal para ser um pastor? Falar bem? Conhecer a palavra de Deus? Porque parece que hoje estamos meio perdidos com relação a isso. Quais são os critérios? O que me faz um pastor, um apóstolo? É ter o chamado de Deus? Porque o que eu vejo? Muita gente assumir cargos pastorais sem saber o que significa aquele cargo. Quais são os critérios, afinal de contas? Olha, eu costumo dizer que a unção que eu reconheço é a unção que eu atraio. Então a igreja, eu vou dizer da igreja brasileira. A igreja brasileira, ela se perdeu um tempo. Né? Eu vi recentemente um podcast onde um pastor dizia assim, olha, o pastor não tem que comer picanha, não. Onde se viu um irmão, o irmão foi lá e comprou não sei quantos reais de picanha, de churrasco, e chamou o pastor. Esse pastor estava falando isso, um pastor estava falando isso. E chamando o pastor, eu comprei a melhor picanha para você comer aqui em casa. Aí esse pastor falando, dizendo, não, o pastor não tem que comer picanha não, o pastor foi chamado para servir, o pastor tem que trabalhar, ele tem que dar a sua vida. Irmão, essa cultura pastoral antiga, ultrapassada, que infelizmente atrapalha o ministério.
Porque se você não aprende a honrar o homem de Deus, se você não aprende a honrar essa unção, você não vai atrair ela jamais na sua vida. É verdade. Então nós precisamos aprender esse canal de bênção, isso existe. Eu lembro que, certa feita, as jumentas do pai de Saul se perderam. E eles saíram para procurar. Só que Deus ia ungir Saul a rei, certo? O que acontece? Em um determinado momento eles não acharam a jumenta. E aí ele estava determinado a ir embora. Ah, não achei, vou embora. Só que Saul estava com um escoteiro. Esse escoteiro ele era de Deus, não é possível? Porque ele diz assim, meu rei não, meu senhor, existe na cidade um homem de Deus, né, um vidente, porque naquela época o profeta era chamado de vidente. E tudo que ele fala acontece. Tudo que ele fala acontece. Aí, aqui é o texto que as pessoas, infelizmente, a questão ministerial do passado passa correndo e não percebe. Ele fala assim, mas como iremos nos apresentar diante do vidente se nós não temos nada nas nossas mãos? Então, havia entre os judeus, entre o povo, essa cultura. Ninguém se apresenta diante de Deus de mão vazia. Sim. E como assim se apresenta diante de Deus? O pastor, o líder, o apóstolo, ele é a representatividade de Deus. Exato. Ele carrega essa unção. Exato. E aí o moço fala assim, não, eu tenho aqui, se eu não me engano, é os ciclos de prata, eu tenho aqui uns pão de cevada. Sim. E a Bíblia então diz que eles foram. E o que aconteceu? Aconteceu que era o encontro que Deus precisava, ia ungir Saul. Tá certo que Saul se perdeu no caminho, mas o fato é que as jumentas foram encontradas. Isso. Entendeu, não? Sim. Então essa unção pastoral, apostólica, profética, né? Porque Jesus chamou a igreja para ser, na verdade, apostólica. Eu acredito nisso. Teve um tempo da minha vida que eu critiquei muito apóstolo, é só quem viu Jesus, aquela coisa tudo. E não tem nada a ver esse ensino que as pessoas que elas falam. O apóstolo, a apostólica é a igreja que desbrava, é a igreja que vai rompendo, vai dominando o território. O pastor, né? Unção pastoral, o pastor é esse que cuida, joga o remedinho, trata, tem paciência. Eu já sentei com pessoas, apóstolo, depois do culto. Pessoas que acabavam o culto 9h30 e saíam de dentro da igreja quase 1h da manhã. Servi pessoas desse nível. Pessoas que eu aconselhava elas, ajudava, dava ouvido. Aí aconteceu um negocinho, sai da igreja da noite pro dia e não leva em conta esse tipo de trabalho. Entende, não? Então, como pastor, como líder, como profeta de Deus, como homem de Deus, aprenda isso. A unção que você respeita, a unção que você reconhece, é essa unção que você vai atrair para sua vida. A unção que você honra é a unção que funciona. É a unção que funciona. Quer dizer que a unção que eu não honro não funciona. Apóstolo, uma mulher uma vez, nós estamos falando de conselho, pastoral, né? Coisa pastoral. Sim. Teve uma mulher no meu ministério nesses 15 anos, eu lembro dela porque era uma pessoa, essas pessoas que passam no nosso ministério e infelizmente não firmam, né? E ela tinha um problema com o esposo era muito duro, uma pessoa, sabe, uma pessoa irredutível, era muito duro para o evangelho, não gostava que ela era da igreja, e ele já era um pouco de idade, brabo, homem brabo, e essa mulher tinha que, às vezes o nosso culto, você teve uma dificuldade com isso aqui no Brasil, né? Muita. Porque o culto aqui no Brasil, muita. As pessoas se passaram das 9h30, parece que é um espírito maligno, né? Que eles agora colocam relógio para o profético, né? Não flui. Não, eu tenho assim, muita deu 9h30, eu tenho muita dificuldade com isso. As pessoas acabou, deu 9h30, acabou. Eu acredito no ético. Eu acredito. Mas, pastor, eu tenho um problema. Você sai do problema para a igreja, buscar a solução. Você está na igreja, você sai da solução para o problema. O que é que você faz na igreja? Apóstolo, não é todo mundo, apóstolo. Não, sabe o que é? A pessoa que está na igreja ali, que quer receber, ele fica até amanhã. Não. Sabe quem que é essas pessoas? É aqueles que estão no piloto automático. Não. Sabe, eles querem cumprir o protocolo. Chegou de serviço... agora tem culto, ai meu Deus, tem culto, esqueci, eu sou obreiro, eu tenho ministério, eu tenho que estar lá, mas eu vou lá e, pelo amor de Deus, que der 9h30, eu quero estar em casa. Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, uma pessoa que não tem fome de Deus, está perdendo tempo. Está perdido. Você vai à igreja buscando solução a Deus,
e você dá cronograma a Deus, como Deus deve. Porque dar um cronograma a Deus, eu vou. Isso, sabe, a igreja está habituada com drive-thru. Uhum. Sabe o que é drive-thru? Você vai ali a McDonald's, KFC, seja lá o que for, você chega lá, diz o que você quer, passa na outra portinha, você paga, leva a outra portinha, você vai embora. Sim, sim. Você não entrou para sentar nada. Você vai à igreja com a mesma coisa, com o mesmo intuito. Eu vou lá com o meu problema, Tá. o pastor vai levantar a mão, eu vou receber. É religiosidade. Não funciona assim. Apóstolo, Não funciona. voltando ao assunto lá da unção que você honra, Sim, sim. a unção que você atrai, essa mulher um dia me pediu oração. Pastor, não tô aguentando mais. Queria que você orasse pelo meu esposo, para Deus mudar o coração dele, para Deus converter o coração dele, pastor, que eu quero estar na igreja, eu quero servir o Senhor. Eu falei, claro, minha irmã, nós vamos orar agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora crê que Deus vai mudar o coração do seu esposo? Ela falou, pastor, pra falar a verdade, eu nem acredito mais, então não tem por que orar. Não tem pra que orar. Porque eu tô diante de uma pessoa que eu tô falando que eu vou orar a Deus. Deus vai mudar o coração dele. Deus vai dar uma direção pra senhora. Deus vai entrar como vai fazer alguma coisa na família, na vida do teu esposo. Mas a senhora tá dizendo pra mim que já não acredita mais. O que eu tô fazendo aqui? Então quando você chegar diante de um homem de Deus e você falar a situação, apóstolo, eu queria que o senhor, pastor, eu queria que você fizesse uma oração pra mim. Eu tô com meu parente no hospital, lembra do centurião? Sim. Uma só palavra, Uma irmão. só palavra. Olha, eu gosto muito de assistir documentários assim bíblicos, sabe? Eu assisto muito pastores, eu tenho meu pastor, eu também assisto muito, eu compro seminários, eu participo, nós nos encontramos no seminário. No seminário. Nós nos encontramos num seminário poderoso. Então eu compro o seminário, eu ouço, eu gosto muito de ouvir grandes homens de Deus. E às vezes quando eu tô assistindo pregação que já aconteceu há 10 anos atrás, a pessoa na pregação fala assim, olha, eu tomo posse. É verdade. Eu acredito. Porque não morreu, não importa o tempo, a mesma unção funciona. A unção. A Bíblia diz que o profeta Eliseu morreu, estava na cova. É verdade. E os ossos dele secos jogaram um defunto bateu no osso do profeta. É verdade. O cara ressuscitou, eu acredito. Então, essa é a questão da igreja. Se você honra o homem de Deus, o profeta, não estou falando bajular não, irmão. Isso. E outra coisa, eu acredito, apóstolo, que a pessoa está ouvindo a gente aqui. Tá. Nós temos muitas pessoas mau caráter. Me desculpe a palavra, pilantra. Nós temos uns profetas de internet aí que é picareta. Picareta. Eu já vi vários. Eu conheço a vida de vários que tem a vida toda errada. Então, como é que você conhece um profeta? Tudo aquilo que ele fala se cumpre. E a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. O apóstolo Paulo, certa feita, falou assim, olha, as minhas credenciais são vocês. Sim. Então, você vai ver um homem de Deus por aquilo que ele carrega, pelos frutos que ele dá. Então tem gente que fica se perdendo, nem sabe o que é, apóstolo. Nós estamos aqui, senhor, eu sou um pastor de uma igreja local, o senhor é meu amigo, eu te conheço, o senhor é pai, o senhor é pai, o senhor tem uma esposa, o senhor é um homem de Deus, um homem de oração. Agora a pessoa, ela vai na internet e hoje em dia nós temos curso de oratória. Nós temos hoje... Para mim isso é uma problemática. Eu estou escandalizado, na verdade. Eu não vou falar aqui. A gente tem como é que fala aí hoje Hoje o pessoal usa muito aí o treinador, coach. Nós temos o coach, né? Nada contra, mas coach é coach, unção pastoral e unção profética é outra coisa. Então nós temos uma gama de muitas pessoas que se diz homens de Deus, mas é pelos frutos que você vai conhecer. Então o dia que você achar um homem de Deus, descobrir que esse homem é um homem de Deus, ele carrega uma unção de Deus, você não deixa mais, não solta mais, e você vai prosperar, você vai crescer, você vai chegar até o final na presença de Jesus. Acho que recentemente houve uma conferência em Moçambique, então eu recebi uma chamada de alguém que acabou me contando uma situação. Eu fiz uma conferência 2, 3 anos em Moçambique, e eu profetizei para um homem. E ele disse exatamente a vida dele. Ele disse o que havia de acontecer depois. Porque não é revelação, é profecia mesmo. Eu lhe disse, olha, a tua vida é assim, 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 assim. Essa mulher que você tem é assim, 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 assim. Mas essa mulher que você tem hoje, amanhã vai ser a causa disto, isto, isto, isto.
No momento ele olhou para mim, não sei porque falamos a mesma língua. Falar a mesma língua é quando as pessoas têm a mesma nacionalidade, geralmente você acaba criando uma familiaridade e desprezando o que o outro está a falar. Passou algum tempo. Agora, recentemente, alguém liga. Lembra do fulano X? Sim, sim. Disse tudo aquilo que você falou. Ele disse que ele me ligou a dizer que, olha, aquilo que o apóstolo falou, tudo era verdade. Eu já não estou mais com a pessoa, porque a pessoa agiu conforme o apóstolo falou. Eu perdi tudo. Tudo. Quer dizer, se ele me tivesse ouvido naquele tempo, Sim. quer dizer que hoje a vida terá mudado. Quer dizer, há muita coisa no corpo de Cristo. Eu não quero entrar para a questão de vender o curso online, porque eu estou escandalizado aqui que começamos a trazer o comércio para a igreja. Não é? E eu não quero isso, que algumas coisas que eu digo, isso não é de Deus. Então, tem que ser corrigido. Você não pode tornar a igreja de Cristo um comércio. Você não faz vendas no corpo de Cristo. Eu não concordo. Enfim, pode até ser certo, mas eu não concordo. Há coisas das quais eu não concordo. Eu não concordo e não faz sentido nenhum. Eu acho que está-se a perder a espiritualidade da coisa. Estamos a deixar a fome falar mais alto. Problemas de estômago. Estamos a trazer para a igreja problema de estômago. Nós chamamos de problema de estômago a falta de dinheiro, as suas necessidades. Quer dizer, eu obrigo a igreja a saciar as minhas necessidades. Não é isso. Não estamos na igreja para isto. Então, não quero entrar por aí porque acho que é uma coisa muito errada. Mas é interessante tudo aquilo que está a falar, e eu conheço o pastor aqui do pastor Márcio, o bispo Márcio. Ele é uma pessoa muito frontal, é muito direta. Eu, quando lhe conheci a primeira vez, ele não só rodeios. Ele vai te dizer o que ele pensa, vai te fazer uma pergunta muito certeira, e é uma pessoa muito doce. É um menino diferente. Ele é uma pessoa muito doce, mas também muito frontal, e eu gosto muito disso. Mas, pastor, diga-me só, como é que o pastor Gero, como é que foi? Quais são os erros que te marcaram hoje? Como é que o pastor vê? Quais são os erros que o pastor diz? Eu tirei um aprendizado disto. E por causa deste erro, eu sei hoje que tipo de líder eu quero ser para a igreja. Sim. Em questão de erros, apóstolo, a Bíblia diz que é inevitável. O pastor, o profeta, o apóstolo, ele vai precisar passar por um amadurecimento. Não tem como. O apóstolo Paulo fala assim, olha, quando eu era menino eu agia, pensava como menino. Mas agora que eu sou homem, então o aprendizado, você, infelizmente, eu digo infelizmente porque você vai aprender na caminhada. É verdade. Não tem pra onde correr. Eu lembro até hoje do primeiro aconselhamento conjugal que eu fiz. Assim que eu dirigi um ponto de pregação, que eu comecei o ponto de pregação, e essa pessoa era uma mulher já mais de idade, acho que ela tinha uns 45 anos, 47 anos, e ela namorava um adolescente de 19 para 20 anos. E começou na igreja e era muito vaidosa, sabe? Queria ser muito jovem essa moça. E um dia eu fui dirigir esse ponto de pregação, que era um outro pastor que não se adaptou ao ministério, acabou saindo, e eu assumi, e o pessoal também saiu, mas aí esse casal apareceu na igreja. Pouco tempo de ministério. E eu falei, olha, eu vou trazer para o ministério profético, vou trazer para a palavra de Deus. Que ela veio pedir um conselho, os dois veio pedir um conselho, diz que a vida deles não estavam bem, que ele é muito jovem, mas ele quer ficar comigo, e eu não sei se isso é de Deus. Porque a maioria das pessoas, apóstolo, eles tentam transferir para a gente as decisões que eles têm que tomar. Então, no começo do ministério pastoral, se você está assistindo esse podcast, esse bate-papo Bíblia, uma coisa muito importante que você tem que aprender, eu aprendi com meu pastor, nunca tome decisão para ninguém. O que você tem que fazer é apontar o profético. O profético aponta o destino. Então você nunca deve tomar decisão. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês são jovens, como que funciona a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós temos que nos conservar até o dia do casamento. Então, faz um propósito de oração. Vocês vão ficar aí 30 dias sem ter uma vida ativa. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a palavra de Deus. Eu falei isso com eles no domingo e nunca mais voltaram na igreja. Por quê? Porque não estou preparado. Então são desafios pastorais que nós vamos passar na igreja. E acredite, irmão, você vai errar muito.
O pastor vai errar muito. Sim. Só que errando, você precisa aprender com os erros. Eu preguei uma mensagem ontem, uma mensagem muito conhecida, né? Por exemplo, eu falei da tempestade, ela é pedagógica, ela nos ensina. Você precisa extrair experiências da tempestade. E é exatamente isso que vai acontecer com o tempo. O pastor, ele não vai ser um pastor, meu Deus, muito experiente. Nada contra os que estão começando agora. Para cada um, Deus vai mandar um povo. Mas se o pastor não aprende com as tempestades, com os erros que ele vai cometer no ministério, né? Porque o pastor, às vezes, ele vai ter que ser o administrador da igreja, que está começando. Sim. Ele vai ter que ser o líder de jovens, ele vai ter que ser o líder de casais, ele vai ter que ser líder de um monte de coisas que ele vai ter que fazer. E nesse monte de situações que você vai exercer no ministério, é inevitável você errar. Mas você precisa aprender com essas experiências. Ser amadurecido. Então você vai amadurecer com o ministério. Então, relacionado a isso, apóstolo, nessa caminhada com Deus, eu já errei muito. Né? Passar profecia. Tem profecia que não se passa. Deus te revela, tem que guardar para você e orar por essa pessoa. Conhecimento. Não, Deus te mostrou para você só orar. E aí você quer falar. E como é que você vai saber disso? É com experiência. Né? Tem que amadurecer. Eu acredito, minha visão. Amém, apóstolo? Minha visão. Eu acho que um homem de Deus, ele se torna experimentado depois de 40 anos de ministério. Acho que 40 anos de ministério, o cara servindo, trabalhando, fiel, sabe? Sem desviar pra direita, pra esquerda. 40 anos de ministério é um cara experimentado. É um cara que... Não tô falando que ele é o top, não. Sim. Eu tô falando em relação ao seu ministério. Porque tem muito jovem pastor, profeta, que é profeta mesmo. Eu tô falando de experiência com Deus, de intimidade com o Senhor. 40 anos de ministério. É o tempo de prova, é o tempo de sarça, é o tempo de deserto. Então, não tenha medo, você vai errar muito, você vai falhar. Agora, precisa ser cauteloso. Ser humilde também para reconhecer os erros. Humilde. Costumo dizer, apóstolo, eu como pastor, eu odeio desculpas. Eu falo muito com o pessoal do ministério lá. Deus odeia desculpas. Se nós confessarmos nossos pecados, Deus perdoa a gente. Senhor, imagine Adão. Mas essa mulher que aconteceu. Sim. Não, Deus odeia desculpa. Então, o pastor, não dê desculpa, pastor. Não dê desculpa. Simplesmente assume, fala, errei, poxa, fui moleque, fui menino. Eu vou aprender com isso daqui, eu vou tirar uma boa experiência aqui. E nisso aqui eu não caio mais. É assim que você vai crescer na presença de Deus. Entre parentes aqui, aproveitando essa tua deixa, o pastor acha que se Adão tivesse confessado o pecado, Deus teria lhe mantido no jardim? Rapaz, vou te falar uma coisa pra você, tem tanta coisa que aconteceu naquele jardim. Porque ele não confessou, ele nunca aceitou. Ele nunca aceitou, mas se ele tivesse confessado e pedido perdão ali, misericórdia, será que Deus lhe mantinha no jardim? Eu acho que o perdão dele foi Deus colocar ele pra fora. Até porque ele não estava sozinho, nós estávamos todo mundo dentro dele, né? Então o perdão de Deus foi colocar ele pra fora. Porque se ele tivesse comido, Deus tivesse perdoado ele dentro do jardim e ele tivesse comido daquela árvore, ele ia se tornar um Adão pecador pra sempre. Então Deus tinha um projeto, apóstolo. Deus sempre tem um projeto. Você que tá assistindo a gente, deixa eu te falar uma coisa pra você. O apóstolo, o homem de Deus tá fazendo esse programa aqui pra te abençoar. Você tem que aprender a semear na obra de Deus. Deus sempre vai ter uma saída, Deus vai ter um escape. Deus sempre vai ter um projeto para cada um de nós. Então acredite, nesse momento, agora que nós estamos aqui batendo um papo Bíblia, Deus está te abençoando. Você vai assistir esse vídeo, sei lá quando, daqui a um ano, vai aparecer no seu feed. Acredite, Deus tem sim um projeto, um propósito. Deus tinha o maior de todos os projetos, que é o seu filho. O sangue da expiação, a remissão dos nossos pecados, para sermos chamados de filhos de Deus. E detalhe, nós vamos passar por essa faculdade. A Bíblia diz que nós vamos viver de 70 a 80 anos passando disso, canseira e fadiga. Mas quando nós descermos da sepultura, ou sermos arrebatados, nós estaremos com Deus para sempre. Então acredite, Deus tem sim um projeto para a sua vida. Amém. Pastor, a igreja ainda ou exerce um papel importante na sociedade? Ainda é importante? Por quê? Eu não vou nem falar em questão espiritual, mas eu vou falar em questão social. Hoje eu não acredito uma outra instituição que mais muda pessoas. O bandido, traficante como eu, entrou numa igreja, veio falando, você não acredita que eu já fui bandido, já dei tiro nos outros. Já usei droga.
Eu não acredito em uma outra instituição, não vou nem falar espiritual, tá? Uma instituição que, se os cultos de quarta-feira, nós temos 3 cultos na semana. Não existe uma outra instituição que a pessoa entra e recebe uma palavra, tipo, você vai dar a volta por cima, os seus filhos vão fazer faculdade, você jovem. A Bíblia diz, olha, as más companhias corrompem os bons costumes, tome cuidado, ande com quem quer te levar para frente, vai estudar. Não existe, a igreja é fundamental para a sociedade. Né? As prefeituras precisavam olhar para os ministérios. A prefeitura de uma cidade precisaria olhar com mais cuidado para uma igreja. A igreja faz papel social. A igreja, ela dá assistência para as pessoas e não é coisa de igreja. A igreja tem que pregar o evangelho. A igreja cuida de pessoas carentes. A igreja alimenta pessoas. O pastor Márcio, por exemplo, ele tem um trabalho que eles levam um alimento, por exemplo, a pessoa está no hospital, infelizmente, né? Nosso prefeito de hoje lá, acho que é o Ricardo. Vou deixar aqui, o sistema de saúde, por exemplo, é uma demora do atendimento. E o Bispo Márcio tem uma equipe lá que eles vão para as portas dos postos de saúde, sabe o que eles fazem? Leva marmitex. E a pessoa está lá 5 horas. Infelizmente, de frente ao postinho, o cara vende um salgado a 10 conto. Tinha que ser uma salgaderia, lá no Hospital das Clínicas já tem o bom prato, que é R$1 o prato. Mas o Bispo Márcio leva marmita na zupa. Então veja como a igreja... A 13 de maio, por favor. Veja... A 13 de maio você vai às 10 e sai lá às, sei lá, à noite, 10 da noite. Esse é um papel da prefeitura. Entendeu, não? A prefeitura recebe os impostos para cuidar do povo, mas a igreja, ela é fundamental para a sociedade, muito. A igreja é muito importante para a sociedade, eu acredito assim. E qual é a base quando o pastor vai, ou melhor, qual deve ser a base de um pastor quando vai preparar uma lição? Ela é full, diretamente vem do Espírito, ou o pastor prepara pontos? Como é que deve ser feito? Porque olha, eu tenho visto muita heresia, e há muita heresia. Pessoas que parece que vão falar a vida deles lá. Certo. Ou parece que vai falar a vida de alguém. No lugar de falar a palavra de Deus, temos aquele lugar para falar ou da vida pessoal, para fazer um show-off. Não sei se a palavra aqui é show-off. Show-off o quê? Eu me vangloriar as coisas materiais que eu tenho, exibição. Sim. Ou falar mal de alguém, ou de um outro homem de Deus, ou da vida de alguém. Parece que é isso, parece que a palavra de Deus já não tem mais vida. Quais são os critérios? Como o pastor prepara isso? Como é que deveria ser? Apóstolo, eu vou te falar uma coisa para você. Eu respeito muito isso, porque cada pastor tem uma característica, tem uma forma de pregar. Por exemplo, eu quando me ouço pregando, eu não me aguento. Eu acho que eu falo muito devagar, sabe? Quando eu me ouço, eu coloco na velocidade 2x para mim assistir. Então eu acho que cada pastor tem uma particularidade na pregação, né? Tem o pastor Cláudio Duarte, que ele tem uma forma meio extrovertida de pregar. Já tem outros pastores que eles é mais radical, tipo João Batista. Então eu acredito que tem essa diversidade de postura, de forma de pregação. Sou contra aqueles que ficam se vangloriando, sou contra. Mas eu, por exemplo, né? Eu peço a Deus direção, né? Eu, depois de 15 anos de ministério, poucas são as vezes assim que eu separo para fazer um sermão, tipo, montar um sermão. Né? O pastor de igreja, por exemplo, nós estamos com uma igreja em construção, uma igreja... dentro de uma comunidade mais carente, apesar de termos um prédio, hoje nós estamos praticamente quase que 60% da energia da igreja, a gente está pagando os gastos, porque a gente comprou um prédio, uma coisa que não acontece. Hoje tem pastores que não estão se preocupando com isso daí. Os recursos que entram, ele compra livros, ele vai para palestra, ele busca conhecimento, ele consegue fazer um negócio. Hoje nós estamos exercendo uma energia mais voltada para o prédio, para as estruturas, para poder servir um pouco melhor o povo. Então, tipo assim, pastor Marcos, eu oro a Deus, acordo pela manhã, faço meu devocional, oro, e durante o dia eu fico sensível ao Espírito Santo. E aí, geralmente, comigo funciona assim, Deus me dá uma mensagem, uma passagem bíblica, um versículo, e aí a gente pega, por exemplo, o contexto histórico, eu vou pegando ali um comentário bíblico, eu tenho 2, 3, 4 comentários bíblicos, vejo o contexto histórico, mas é no púlpito que a revelação de Deus vem. Amém. Então, eu até
prepara a mensagem, né, para ser Mas Deus ministrada. está sempre ali, pode mudar como Ele quiser. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para o ensino, para a correção, para a exortação, para instruir o homem na justiça. Então, a pregação ela tem que abranger essas áreas. Sim. Entende? Então, o pastor, por mais que ele prepare um esboço, ou ele não prepare um esboço, ele tem que entender que a pregação ela precisa alcançar essas áreas dos seus ouvintes. Tem gente ali que vai estar pela primeira vez, tem gente que já está ali mais de 10 anos, tem gente que está com o casamento acabando, tem gente que está dizendo assim, se o culto terminar eu vou para casa, vou me suicidar, se Deus não falar comigo. Então imagina a responsabilidade, o peso. Então tipo assim, você não pode pôr como que é você que vai fazer. Sim. E ao mesmo tempo também não pode deixar acontecer como deixar acontecer. Precisa ter temor, precisa ter busca, precisa orar, pedir ao Espírito Santo. Amém. É assim que nós ministramos a palavra de Deus. É verdade. É verdade. Sem contar que há muita expectativa do povo com relação ao que o pastor vai falar. E eu digo isto porque há muita gente que está nos assistir, talvez outros homens de Deus, talvez pessoas que não são homens de Deus, talvez pessoas que dizem, eu quero me tornar um pastor, não é? E não sabem o que é, porque são atraídos, na verdade, pela vida fácil que eles veem hoje, os grandes homens de Deus, as grandes igrejas, a viver vidas largas, nós chamamos de vidas largas, vidas pomposas, e dizendo, eu também quero ser um pastor. A melhor ser pastor é isto, e eles não sabem o processo. Eles não sabem. Não sabem o processo. Não sabe. E também, eu quando digo isso, não estou a dizer que quando você se torna um pastor, você viver aquilo, não. Aquilo pode ser fruto de várias coisas. Mas há muitos hoje, nós vemos no corpo de Cristo, muitos pastores que têm entrado, ou melhor, que decidem se tornar pastores para ter uma vida fácil. E que não é verdade. Não é verdade. Quer dizer que nós não podemos nos tornar pastores por causa da vida fácil. Até porque não é uma vida fácil. De todas essas... Eu costumo dizer assim, não seja um pastor, fuja. Faz como Jonas. Não aceite. Dói muito. Não, a pessoa que Dói fala, muito. eu quero ser pastor, achando que a vida de um pastor é fácil. A questão não é que a vida do pastor é fácil. Tem gente que acha que todos os pastores vai ser bem sucedido. Hoje em dia nós temos pastores que ele não é pastor, ele é empresário primeiro. Depois ele é pastor. Então, qual é o problema disso? Ele é empresário, ele vai atrair empresário. Exato. Então, o empresário tem muita dificuldade financeira. Então, o empresário fica impactado com a palavra linda aqui, mas só que ele é empresário, ele não é pastor. Ele primeiro é empresário. Agora, o pastor que carrega a unção de Deus, que carrega o propósito de Deus, aprenda uma coisa. Nem sempre, apóstolo, as pessoas acham que todo pastor ele vai ser bem sucedido na vida. Vai ter multidões. Não. O que vai ser das pequenas comunidades? Não vai existir pequena comunidade? Ô meu amigo, você acha que as igrejas da favela não vai existir? Então, tipo assim, vai existir. Agora, se você tem um chamado, arde no seu coração, e Deus vai trabalhando, né? E tem um propósito, você é um desbravador. Porque tem pastor, por exemplo, eu falo muito isso, apóstolo. Porque alguém disse, pastor, que você foi arrumar pra tua cabeça. Você tava numa igreja com salão, com aluguel era barato. Tinha lá 70 cadeiras. Sabe, 3 cultos, a igreja maravilhosa, com ar-condicionado. Uma estrutura bacana, salinha de criança, cozinha. Você pagava um pequeno aluguel, pastor. Você tinha um salário bom. Você vai inventar moda de construir igreja pra quê? Bom, isso... Alguns pastores, tá ótimo isso pra ele. Não, Deus me colocou aqui, tá bacana... Eu tenho minha vida, o cara tem o trabalho dele, depois ele vai para a igreja, ele tem o salário que ele recebe da igreja, para ele tá ótimo aquilo ali. Então se ele se contenta com isso, ele não dá contra. Que Deus te abençoe. Só que também não pode ficar reclamando do que tá lutando, que tá fazendo, tá indo para cima, porque Deus ele faz assim, né? Se você pegar a parábola do talento, teve um determinado momento que Deus tirou o talento daquele que enterrou, sim, e deu para aquele que tinha mais. Então é exatamente isso no reino de Deus. Até aquele que não tem. O dia que você se acomodar, não venha reclamar que os que tá da sua vai sair para a igreja do outro que tem muito, porque é assim que Deus faz. É verdade. Então, tipo assim, pastor, eu quero ser grande, não vai por esse caminho não que você vai se machucar. Vai devagarzinho. Vai fazendo a obra de Deus. Vai identificar se você é um pastor itinerante, se você é um pastor que vai
dirigir uma igreja, se você vai ser alguém que vai cuidar de um determinado ministério. Tem pastor que vai ser auxiliar. Ele não vai ser pastor. Sim, não foi chamado para sênior. ser pastor líder. Ele não vai ser pastor presidente, ele vai ser pastor auxiliar. É verdade. Você entender esses propósitos da vida. Ah, eu quero ser o pastor, presidente da igreja. Talvez você não foi chamado para isso. Não é esse tempo seu. Sim. Eu espero o tempo de Deus. É verdade. E acima de tudo, amar o povo. Não, eu acho que O amor ao povo. amor ao povo é o principal, o pastor. O pastor ele tem que amar. Tem que amar. Se você não tem amor, você não pode ser pastor. Você não consegue. Se você não consegue chorar pela dor do outro, se você não consegue chorar por aquilo que o outro está a clamar, você não é pastor. Apóstolo, Tem isso. a palavra pastor, qual é o significado da palavra pastor? Cuidar, Sim. proteger, alimentar e guiar. Yeah. Então, se o pastor, se a pessoa que quer estar na frente de uma igreja, ele não tem esse cuidado, ele não é pastor. É. Não tem pra onde correr. Uhum. Deus nos chamou para isso. Sim. Então, o Não está pastor, pronto para dar a vida por outro. se você olhar ovelha, o animal, a ovelha ela é um animal indefeso. Isso. Precisa de cuidado, tem que ser tosado, tem que ter o aprisco. Você tem que jogar, né? Se for levar para essa particularidade, tem uns azeites lá que o pessoal jogava na cabeça do animal para as moscas, aquelas moscas que havia no deserto, não dá bicheira. Então, o cara que quer ser pastor, se ele não gosta de falar com pessoas, se você quer ser um pastor e não gosta de lidar com pessoas, não tem paciência com pessoas, me desculpe, amigo, você é qualquer outra coisa, você só não é pastor. Porque quem é pastor tem que ter paciência, vai ter que ter calma, porque a pessoa foi na igreja dele, foi embora e blasfema, ele reclama, esse miserável, Mas foi você embora. não vai ser Na hora que eu mais nada. precisei, Você não vai ser nada. na hora que eu mais Você precisei, me abandonou. E aí, irmão, Não. meu Deus, meu pastor falou assim, Marquinhos, você vai ver cada coisa no ministério que você fala, não é possível, é assim. Seja bem-vindo ao ministério pastoral. Amados irmãos, eu espero que vocês já estejam a aprender algo. Deixa o like. Tá gostando? Deixa o like. Deixa o like, é verdade. Compartilha, Deixa o like, manda essa conversa bíblia para outras verdade. pessoas. Manda para o teu pastor também. É. A tua opinião, né? E contes também. Tem uns pastores reclamão, né? Já manda pro seu pastor que só reclama. Manda para ele. É verdade. Nós prometemos trazer mais este tipo de sabedoria, não é? Para edificar o corpo, né? A nossa contribuição, na verdade, para além da oração, para além do que mais fazemos, já agora terça-feira você não pode perder o culto de oração e intercessão aqui com o apóstolo Jocelyn. Vou chamar também aqui o pastor Marcos e outros também para juntarem-se a mim, para intercedermos pela sua vida, não é? Enquanto nós continuamos firme a orar, você terá resultado. É como o pastor aqui falou, enquanto Moisés esteve com as mãos levantadas, Arão e Ur ajudaram Moisés a colocar as mãos por cima e o povo vencia. Então, por causa das nossas orações, por causa da tua perseverança em lutar, em acreditar, junto com o seu pastor ou junto conosco, a orar, você vai vencer. Você vai vencer. Com isso, não quero dizer para você abandonar a sua igreja, não. Não, apenas ore conosco, você tem a sua igreja, continue a sua igreja, continue sendo fiel a Deus, mas nós somos o mesmo corpo, o mesmo Deus, e nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos a caminhar, pastor, já para a reta final aqui. Eu gostava de que o pastor deixasse ficar aqui algumas, eu preparei aqui a minha cábula, né? Não é mal. Uma colinha. Uma colinha, como falam aqui, né? Uma colinha. Eu queria que o pastor deixaste aqui um conselho de sabedoria, né? E me dissesse também, ou dissesse para quem nos está a ver, né? Qual é a palavra bíblica que lhe sustenta até hoje? Existe uma palavra de Deus que diz, esta palavra a mim me sustenta até hoje, né? Um conselho para um pastor, uma palavra, ou líderes que estão a começar, né? E uma frase que lhe marcou. Primeiro, uma palavra de sabedoria, né? Um conselho de sabedoria para quem nos está a ouvir agora, né? Depois um versículo que lhe sustenta. Depois eu vou dizer. A palavra de sabedoria que eu poderia estar passando para esse irmão que vai assistir, esse pastor, ela já está atrelada ao texto bíblico, que eu amo muito, sim, né? Que é Mateus 11:12, que vai dizer que o reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele.
Amém. Então, tudo que você for fazer na sua vida, se não tiver 100% da sua dedicação, fica muito difícil de você alcançar. Então, você que está assistindo esse bate-papo Bíblia, você que está participando com a gente, essa é a questão de sabedoria, de palavra de sabedoria, que eu posso passar para você, que vai exigir muito de ti, esforço, dedicação, paixão. Eu costumo dizer que o homem de Deus, a pessoa que está no ministério, se não tiver paixão, sangue, propósito, ele não vai dar conta, não vai suportar. E fé, né? E acreditar que quem te sustenta é o próprio Deus. Então, na questão do esforço, você precisa fazer a sua parte. Faça a tua parte. E Deus vai fazer a parte dele sobre a tua vida. Uma frase marcante. Uma frase marcante? Olha, eu sempre falo, eu sou um pastor que a gente costuma dizer muito sobre dar a volta por cima, né? Então, tipo assim, o tropeçar é do homem, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, dentro dessa palavra, eu lembro de Deuteronômio, capítulo de número 28, que vai dizer que o justo pode cair até 7 vezes, né, e o Senhor irá levantar. Mas além do Deuteronômio também está escrito que o inimigo vem contra a gente por um caminho, mas Deus colocará 7 caminhos para ele fugir de diante da nossa presença. Então esse é o propósito de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcos, muito obrigado por esta 1 hora de sabedoria. Eu digo que eu gosto de ouvir os outros homens de Deus. Nós aprendemos mais rápido quando ouvimos os outros. Toda vez que você se recusa a ouvir a história de alguém, você se recusa a crescer. Sim. Então, muito obrigado por esta 1 hora, né, de sabedoria, de conselho. A Bíblia sempre nos recomenda procurar os mais velhos, para ouvir o conselho dos mais velhos. Não é à toa, para você poder evitar os erros que ele já cometeu. Isso. Então, ele está te oferecendo, na verdade, é um presente. Palavra de sabedoria, apóstolo. Nunca ande sozinho, pastor. Não ande sozinho. É verdade. Não ande sozinho. Amém. Amém. Então quero lhe agradecer, muito obrigado, não é? Por este tempo, por esta oportunidade. Se tiver mais alguma coisa. Não, para mim foi uma honra participar aqui com vocês aqui. Amém. Com esse cenário maravilhoso, essa equipe maravilhosa. E Deus abençoe esse ministério. E espero que esse ministério também, né, abençoe muitas pessoas. E você que está assistindo, mais uma vez, curte, compartilha. Oferte, semeia, plante, porque tudo está sendo feito aqui, é um gasto. Então você pode ajudar, você pode semear e fazer parte desse projeto com a gente. Amém. O pastor Mário foi uma das pessoas, quando Deus colocou no meu coração este desejo de fazer estes programas, ele disse: apóstolo, vai que vai dar certo, né? Então, muito obrigado. Olha, amados irmãos, é mesmo isto. Nós já chegamos ao final do nosso programa, essa palavra de sabedoria. Eu creio que o Senhor te abençoou, foi um momento de qualidade, foi um momento onde nós tentamos trazer um pouco de cada tópico para edificar. É impossível, na verdade, trazer tudo. O nosso próximo encontro está marcado para a próxima quarta-feira, você não pode perder, não é? Este programa. Junte-se a nós. Deus tem uma palavra para mudar a sua história, Deus tem uma palavra para mudar a sua vida. Compartilhe. Dê um like, deixe o seu comentário. Estamos juntos. Até a próxima quarta-feira. Shalom. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Shalom, shalom.